Bom, vocês pediram, os alunos pediram para eu fazer o resuminho sobre o trabalho, que é para entregar na próxima semana, e aqui está, certo? Bom, trabalho de biologia, valor 7 pontos. O individual, certo? Então, se você quiser se reunir com seu colega para fazer, pode. Porém, cada um vai entregar o seu com as suas palavras, com o seu texto, tá? Nada de copiar o texto um do outro. Ah, mas a gente fez junto. Não, cada um com o seu. Vocês não escrevem iguais, certo? Cada um fazendo o seu. Pode fazer junto, mas individual. Trabalho para entregar de forma individual. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. A data da entrega é dia 4 de julho. Ah, tá. Aqui, voltando aqui no individual. Se por um acaso me entregarem 2 trabalhos clones um do outro, eu não vou saber quem fez, certo? Então, eu vou pegar e dar metade da nota para cada um, tá? Então, por isso, façam individual. Com as suas palavras, com o seu jeito, tá bom? Data de entrega 4 de julho. Não esquecer de colocar nome. A fonte, o que é a fonte? É referência bibliográfica. Né? Nós não inventamos nada, nós estamos, né, aprendendo esse conteúdo, mas outros pesquisadores, outras pessoas já escreveram sobre isso, já trabalharam em cima disso. Então, nós estamos citando a partir do que eles escreveram, a partir do que eles descobriram, né? E a partir disso que eles já estudaram, a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, buscando conhecimentos novos, nós vamos linkando, né, trazendo esses conhecimentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, certo? Então, nós não escrevemos nada disso que nós vamos consultar. Então, a gente tem que colocar a fonte. Quem é minha referência? De onde eu tirei isso? Não inventei, né? Então, não será admitido qualquer tipo de plágio. O que é o plágio? É a cópia. Como eu não inventei nada, como eu falei para vocês, como nós não inventamos nada, a gente não pode pegar o que o autor falou, o que o autor escreveu, e simplesmente copiar e colar e não dizer de quem que é. Se a gente faz isso, a gente está realizando um plágio. Ou se não, tirar um trabalho da internet, né, em algum site que já tem o trabalho pronto, me entregar, eu também vou descobrir e vou considerar plágio, tá? Então, como que vocês vão fazer para não fazer a cópia desses trabalhos? Eu quero que vocês pesquisem, vocês podem pesquisar em livros, podem pesquisar em sites, certo? Isso vocês ficam à vontade. Mas eu quero que vocês transcrevam tudo isso com a interpretação de vocês, tá? Eu quero que vocês transcrevam tudo isso com a palavra de vocês, com as palavras de vocês. Então, por exemplo, eu entrei aqui no site Brasil Escola para me fazer uma consulta e achei esse parágrafo. A energia do Sol captada pelos seres clorofilados, denominados produtores, é a fonte de alimentação desses. Gente, só um minuto. Aí, pronto. Então, a energia do Sol captada pelos seres clorificados, denominados produtores, é a fonte de alimentação desses, certo? Só que eu não vou simplesmente copiar isso e colar. Às vezes o que eu li eu nem assimilei, nem entendi. Eu quero que vocês transcrevam, falem isso com a palavra de vocês. Eu fiz um exemplo aqui. O que ele quis dizer? Eu entendi que a energia solar é a fonte para a síntese de alimentos dos vegetais. A fotossíntese, né? Síntese a partir da luz, fotossíntese. Ok. Tem a ver com o que ele falou? Energia do sol, produtores, é a fonte dos... eu podia falar que são chamados produtores. Então, a energia solar é a fonte para a síntese de alimentos dos vegetais. Esses seres, por isso, esses seres são chamados produtores. Certo. Então, olha para vocês verem. Eu li um parágrafo, eu li um texto e transcrevi com as minhas palavras, certo? Fiz a interpretação dele e coloquei com as minhas palavras. Gente, perfeito, é isso que é para fazer, tá bom? Não é para copiar a energia do Sol, Ctrl+C, vir aqui e colar. Não, escrevam com a palavra de vocês. O que vocês falaram, vocês inventaram? Não, vocês consultaram, então vocês têm que falar de onde vocês tiraram. Quem escreveu isso? Vamos procurar o autor. Gostaria de fazer referência deste texto de um trabalho escolar ou acadêmico? Veja, quem escreveu? Araguaia Mariana. Autor, gente, sempre vem primeiro o sobrenome na frente do nome. Então, quem que falou isso foi a Mariana. Então, eu vou lá e copio o nome dela. Certo? Só lembrando que ainda nós não estamos trabalhando com a norma da BNT.
tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Quem tá assistindo o vídeo vai falar assim, ah, mas tá errado, não tá na norma da BNT. É que a gente ainda não está trabalhando com a BNT, a gente está trabalhando ainda a escrita. Ah, não, esse aqui que eu ia fazer. Nós estamos trabalhando a escrita, né, a interpretação. A gente vai passar para esse próximo passo da BNT, tá? Mas por enquanto a gente está aqui. Então, Mariana de Araguaia foi quem falou isso. Belezinha, acabei essa primeira parte. Já posso para o outro parágrafo pesquisar. Posso ler 2, 3 parágrafos e interpretar todos juntos de um mesmo autor? Posso, tá bom? Então, você citou quem falou isso, de onde você tirou. Gente, muito moleza, certo? Depois, lá no final do seu trabalho, depois que você tiver escrito todo ele, você vai colocar a referência. O que é a referência? É o site ou o nome do livro, tá? Nesse caso aqui já tem até como citar, ó. Como que eu vou citar? Colocar o nome do autor, o título do texto e do site de onde eu tirei, disponível em Brasil Escola. Porque qualquer pessoa que for ler seu trabalho pode entrar aqui nesse site, conforme está lá descrito, e consultar o texto na íntegra dessa autora, tá bom? Então aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Mas isso vai ser lá nas referências bibliográficas. Nossa, professora, você deu Ctrl C, Ctrl V, eu dei. Você vai arriscar escrever tudo isso aqui sem errar? Certo? Quem for fazer digitado, remove o hiperlink, tá bom? Quem não for, pode escrever normalzinho, tá? Então, essa parte aqui, passei para vocês, isso aqui é a referência e essa aqui é a citação. Então, se eu coloquei o que alguém falou dentro do meu texto, eu disse quem falou, a Mariana. Aí depois, lá na referência, eu vou saber onde que a Mariana falou. Ela falou lá no site do Brasil Escola, no link brasilescola.ual.br/biologia. Vocês entenderam, gente, o que é para fazer? Beleza. Então vamos rapidinho, que senão fica o vídeo muito extenso e cansa a gente, cansa vocês, né? Então aqui, colocar nome e as fontes. As fontes é lá na referência bibliográfica, tá? E para que o nosso trabalho não seja um plágio, a gente vai citar o autor que falou aquilo que a gente interpretou o que ele disse. Seja um livro, seja um site, seja um artigo, seja um jornal, seja uma revista. Opa, perdão. Certinho? Então, qual que é o conteúdo desse trabalho? Eu quero que vocês falem, caracterize, né, fluxo de energia e ciclo da matéria em um ecossistema. O que é esse fluxo de energia e ciclo da matéria em um ecossistema? Certo, gente? Tem tudo no livro de vocês. Eu sou muito legal, eu conto. Por que eu tô falando isso? Pra vocês verem que não é uma matéria que eu tô inventando, não. Tá tudo na programação, no planejamento, tá bom? Então é importante fazer. Caracterizar fluxo de energia e o ciclo da matéria em um ecossistema. E você vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos, certo? O que é um ciclo biogeoquímico? O que significa essa palavra? Por que é importante estudar isso? Fala tudo isso no seu trabalho. Professor, eu faço cada parte numa folha, faço um texto corrido, do jeito que vocês acharem melhor. Isso eu não vou dar palpite, mas quem fizer um texto corrido, tenha o cuidado de fazer uma ligação entre os parágrafos, né? Não soltar parágrafos soltos no texto, certo? Depois vocês vão descrever e exemplificar o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, beleza? Então, não esqueçam de fazer a citação. Só mais uma vez aqui, eu fui lá no meu site, fui no meu livro, consultei um parágrafo que eu gostei. Eu vou colocar ele na íntegra? Não, eu quero que vocês interpretem e escrevam com as palavras de vocês. Eu fiz isso, interpretei, escrevi com as minhas palavras. A energia solar é a fonte para a síntese de alimentos e dos vegetais. A energia solar é a fonte para a síntese de alimentos, alimento dos vegetais, tá? A energia solar é a fonte para a síntese de alimentos dos vegetais. Por isso, esses seres são chamados produtores. Tá, gente, um exemplo, tá bom? Aí, quem que falou isso? De onde que eu tirei? É uma citação de onde? Qual autor? A Mariana Araguaia, certo? Mas, aí lá nas referências bibliográficas, mas aonde que a Mariana falou isso? Ah, ela falou lá no texto, Cadeia Alimentar, do site Brasil Escola, que está disponível nesse link, beleza? Sem erro, né, gente? Fácil, fácil. Beleza, então? Um abraço para vocês e bom trabalho. Lembrando que é para semana que vem. Beijo!